Bota o som de novo. Bota o som, sobe o Som na caixa, Lombardi. Vamos continuar com o hino. Não. Ah, Carlos, vai. O hino do fim do Fluminense. Campeão brasileiro 2012. Seja um perdedor, um bom perdedor. Eu não vou levantar porque foi muito fácil. Não só. O jogo? Não, dólar de antecedência é muito fácil. 3, Não, 3 jogos. muito fácil. Não, o jogo Não. no Campeonato Brasileiro é difícil de ganhar. Tetra. É tetra. Fluminense é tetra campeão. Merecidíssimo. Ele tá repetindo a dose, né? Foi daqui 2 anos ele ganhou, né? Em 2010 ele ganhou e agora em 2012 repetiu a dose, manteve a sua estrutura, tanto de diretoria Trouxe um como de técnico jogadores, trouxe o Abel e foi, merecido. São 3 derrotas, 22 vitórias, melhor ataque, melhor defesa. Vai falar o quê? Elenco do futebol brasileiro. Eu acho, pra mim, nessa época de pontos corridos, assim, bote 3 que acabou a final. O Fluminense é o time mais eficiente que aparece, né? Então, Tem não algum sei, jogador não do sei. Fluminense na seleção? Oi? Thiago Neves e o Wellington Nunes. E a pressão pro Fred. O Fred, porque E o Cavalieri. O Cavalieri precisa Ele ir. é assim, monstro. Filha da puta, afundou, cuspiu no prato que foi Nem revelado. pra entregar, É, no meu, lance porra. lá do Maurício Ramos em cima do gol, ele podia abrir a mão. Abri a mão pular assim, caralho. Não, mas Mas eu acho que foi mais competente. Mas assim. Porque até no ano que ele tava pra ser rebaixado, ele tinha sido já campeão da Libertadores. Não, tinha chegado na final, Chegado na final. na Libertadores. Eu torci pro Fluminense. Aí querendo ou não, ele teve uma arrancada de 11 jogos. não, 10 jogos, 10 jogos. foram 7 vitórias e 3 empates. Foi. Foi nesse campeonato. Foi em 2009. Foi em 2009. Porque Isso. começou o Renato Gaúcho e falou: a gente vai dançar no campeonato. Aí Sim. rodou. Sim. Aí veio o Cuca no final do ano, arrancou. Quem arrancou foi o Cuca, que tá Exatamente. fazendo um bom trabalho no Atlético Mineiro. O Atlético Mas o tá. Atlético Mineiro é o Atlético Mineiro, o Cuca é o Cuca e o Atlético tá em terceiro. Não, mas tem verdade. O Atlético Mineiro e o Grêmio tem uma pontuação condizente pra lutar pelo título. Aqui o Fluminense foi anormal esse ano. Com certeza, é. Se você pegar o Fluminense tá- os outros anos O Fluminense- passados, iam estar páreo. Tem essa parte. O Fluminense, se eu não me engano, o que eu ouvi, que eu li também, é que a melhor porcentagem de pontos corridos é essa foi campanha do Ah, Fluminense. tá, entendi. De porcentagem, está com 72% de aproveitamento dos pontos, é a melhor na história de pontos corridos, que começou em 2003. Eu acho que o Fluminense também juntou todos os pontos para você ser campeão, ele conseguiu manter eles em um nível médio para alto, ele não falhou em nenhum, né? E acho que eu queria chamar a atenção aqui é quantas vezes vocês ouviram dizer. 5 pontos. Ninguém ouviu o que você falou. Exatamente, porque se eu me calar, vocês podem continuar. Mas você não fala pra ele, você fala pra Ai, você que fala dorzinha de pro público, você fala pros ressentido. seus fãs Tem que interesse. não votaram em você. É o público. Dorzinha de ressentido? Não, por favor, continue. Não, Dividem com a sala. Pô, a gente tá falando O primeiro 2003. campeão foi o Cruzeiro com mais de 100 pontos. Nos pontos corridos, Timaço, Tríplice com coroa, Alex, Luxemburgo. Aristizábal, David. no ataque. ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro. E foi o ano que. Depois disso, mais nada. Mas foi uma época de glória para os torcedores. Agora vamos cruzeirenses. falar também, o Fluminense foi bastante ajudado pela arbitragem nesse campeonato. Então, Em alguns jogos, sim. alguns jogos não. Alguns Sem jogos cadeira, podiam mudar essa situação. eu não aí. acredito em 10 pontos de diferença, que ela já vai perder 10 pontos de arbitragem. Sem cadeira, eu não acredito. Ou Eu não acredito é, no Alfredo árbitro assim, o pelo Atlético futebol tá bem seguinte, na perseguindo o frente, time. você tá em terceiro. Não, mas os caras É são. muito evidente. Eu não acredito nessa máfia, porque é muito evidente no dia de hoje. Nem ia dar certo. É porque assim, para quem conhece, tem aquele site que se chama Placar Real, que mostra, sem os erros da arbitragem, qual seria a posição real dos times. O time que foi mais ajudado era o Cruzeiro, que na época que eu vi estava em sexto, agora ele está em 14º, mas ele era para estar em 18º, sem os erros da arbitragem. E você percebe que aí, de sexto Aí para 18º, foi pesado.
E na época, quando eu vi também, o Fluminense estaria em segundo e quem estaria em primeiro era o Atlético Mineiro. E o Palmeiras estaria fora da zona. Estaria em Está em 13º, 13º, está em 13º fora da zona. Mas isso é... Coisas do futebol. Mas não, quem quer ser campeão tem que ser campeão apesar da arbitragem. Exatamente. E times como o Palmeiras tem que não ser rebaixado também apesar da Concordo arbitragem. perfeitamente. E vamos... Não, mas o Flu mereceu, jogou bem, era um time encaixadinho, não ganha de muito goleado, assim, faz do básico pra ganhar. Tem uns jogadores fodidos. Não, tem o Fred, O cara. grande Eles campeões geralmente o Deco é jogam um assim. monstro. O Fred que na área... São Paulo mesmo, Destrói. por ser que campeonato, era um time do 1x0. Exatamente, ganhava. Sabe ganhar, isso é o importante. Muito Não, o Corinthians foi campeão da Libertadores assim. Corinthians mesmo E foi no ano campeão passado também. 1x0 sempre, não 1x0 tá de boa. E tem que ter uma boa situação também, né? Tipo, Palmeiras, não tá uma bosta o time, mas tá numa situação que é um lixo, que não sai, entendeu? Talvez a estrutura. Velho, pra mim, não existe negócio de zica. Velho, se o Palmeiras já machucou 14, é porque. Olha o departamento médico. Olha o departamento médico, ele tem uma estreia lá no meio, velho. Agora, quantas vezes você ouviu falar da diretoria do Fluminense nesse negócio aqui? Diretoria do Fluminense arranja confusão. Não, a diretoria do Fluminense. Não, é porque a diretoria do Fluminense, pra quem conhece o presidente, o Peter Simmons, ele não gosta de aparecer muito, ele até deu uma entrevista antes da partida aí do Palmeiras, o Fluminense, perguntaram, e aí, vai ser campeão? Ele preferiu não falar, é um cara bem tranquilo, que arranjou a Unimed pro Fluminense também. O Fluminense, você fala, é um time campeão, mas é um time com dívidas, é que o pessoal também não vê. Todo jogo, todo time de dívida. Não, Só o São Paulo. Então, não. Tem três times brasileiros São que não Paulo, tem, que é Inter. São Paulo, Inter. Corinthians deixou de ter dívida há pouco tempo. Não sei não. Não, Deixou, e o outro é o Paranaense. Não sei como tá agora. Não é que não tem dívida, tem, mas ele gira o ativo fecha no azul, E o né? Vitória não tem dívida. Quem? Vitória, não tem dívida, foi incrível. Não tem jogador primeiro. Não tem jogador, tipo, a diretoria não quer contratar, tipo, não tem dívida, tipo, tá fudido. Mas só pra acabar assim, que foi também seria uma esperança, né, pro quem era palmeirense, foi o julgamento do... Quem era porque não vai ser mais? Não, quem era que estava esperançoso de rever o jogo Internacional e Palmeiras. Foi tipo 8, 9-0. 9. Tem que demitir o jogador do Palmeiras pra ontem. Mas depois eu comento. E vocês acharam justo não refazer? Porque assim, eu estou fazendo no pós-graduação, o professor na pós-graduação de Direito Esportivo falou que para ele lutaria para refazer o jogo e na visão dele, como eu também acho correto, eu refaria o jogo. Sabe qual é o negócio? Primeiro, o Palmeiras ficou naquela palhaçada de temos surpresas. Sim. Só que você não pode chegar assim no tribunal e falar tem uma surpresa, você tem que apresentar antes com outra parte para se defender. Sim. Aí com isso o juiz já tirou boa parte das provas. Sim. Aí ficou só os relatos. Se você chega num time, chega o juiz e fala assim, não teve interferência, não teve interferência. Aí você chama o doutor, só tem uma testemunha que fala que teve interferência. O mais lógico é pro juiz, com os dados que tem, julgar em procedente pedido. O Palmeiras pode até ter direito, mas fez errado. Fez errado. Como faz quando tem feito tudo esse ano. Bom, mas é isso aí, vamos encerrar o bloco com o Fluminense campeão brasileiro de 2012. Parabéns. É isso, senhor. Feliz pelo Diego Cavalheiro. Até domingo que vem. Falou, gente. Até mais.